Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje vamos falar sobre os canários da mutação Elmo. Então dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Carlos Alexandre, o que é esse tal de canário Elmo que você fica falando, você fica postando aqui no YouTube, lá no Instagram? O que é isso? Pois bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os canários Elmo, tá joia? E especificamente aqui eu quero falar com você sobre os canários Ágata. Então fica ligado até o finalzinho do vídeo, porque eu acredito que você vai entender muito bem o que eu tenho para te falar aqui hoje. Para a gente começar, a gente precisa entender o que é um canário Ágata. Para a gente chegar lá no Ágata Elmo, a gente precisa entender o que é um canário Ágata. Mas antes de te falar o que é um canário Ágata, eu quero te falar do canário verde. Esse canário mais escuro que está aí na gaiola, que está na parte de cima, ele é um canário verde. No caso, ele é um canário verde portador da mutação Elmo. Mas por que eu estou te mostrando esse canário aí? Porque eu quero que você veja a diferença entre esse canário verde e o outro canário que é Ágata. Você consegue perceber que a tonalidade de amarelo do canário verde é bem mais escura do que no canário Ágata? Pois bem, será por que isso acontece? Quando a gente fala de um canário verde, a gente está falando do canário que é negro oxidado. Então, nesse pássaro, a gente busca o máximo de envoltura possível. A gente faz com que ele seja o mais oxidado possível, o mais negro possível. Então, as estrias dele, o desenho dele precisa ser bem largo e contínuo, tem que ser o mais negro possível. O bico, a patinha, tudo isso tem que ser o mais negro possível. Esse pássaro verde que a gente está vendo, ele é um pássaro muito mediano, tá joia? Não é um pássaro de muito boa qualidade. Se eu colocar esse pássaro, por exemplo, para competir lá no Campeonato Brasileiro, ele vai perder, ele não vai nem ficar entre os pássaros que estão na mesa de julgamento ali, porque ele é muito inferior aos pássaros que ficam competindo ali entre os criadores que criam verde. Mas eu não crio verde para competição, eu crio Elmo, eu crio verde Elmo. Então esse pássaro aí, pelo fato dele ser um portador de Elmo, tá legal, tá joia. Por quê? Porque são pouquíssimos os exemplares que se tem no Brasil que são da mutação Elmo, tá joia? Então é difícil, então é um pássaro que eu tô fazendo, eu tô tendo que fazer esse pássaro aqui na minha criação. Então, o que é interessante você entender ali é que o pássaro verde é um pássaro negro oxidado. Busca-se nesse pássaro o máximo de oxidação possível. Então, quanto mais negro, melhor. O que a gente precisa entender para a gente poder daqui a pouquinho falar do Ágata é entender que existem dois lipocromos, o lipocromo vermelho e o lipocromo amarelo. No caso desses pássaros aqui, eles têm lipocromo amarelo, mas veja a diferença entre o amarelo do verde e o amarelo do Ágata. O amarelo do verde chega a ser tão escuro que ele fica esverdeado, né? Um tom esverdeado. Já no Ágata a gente consegue ver que é um amarelo mais puro, ele é mais amarelo do que o verde. Por que isso acontece? Porque na hora que o organismo está colorindo as peninhas ali do pássaro, ele manda tanto fica brigando ali, né? A melanina fica brigando com o lipocromo para poder ver quem que vai colorir a peninha. Por isso que a gente chama aquilo ali de envoltura, que é a melanina que está dispersa na plumagem do pássaro. Então, em vez dele colorir de amarelinho, ele fica nesse tom esverdeado, tá joia? Quando a gente vai tratar do pássaro Ágata, a gente vai para um outro extremo, que a gente aí começa a falar de um pássaro que não é negro oxidado, ele é um negro diluído. Então, enquanto a gente busca o máximo de envoltura, o máximo de oxidação no verde, no azul e no cobre, a gente busca mais contraste no pássaro Ágata. Então, o canário Ágata, ele é um pássaro mais clarinho, né? A gente busca um contraste maior. No caso do desenho do Ágata, as estrias são finas e entrecortadas, precisam ser bem menores do que lá no caso dos canários oxidados. Esse, então, é o canário Ágata, tá joia? Quando a gente está falando do canário Ágata, a gente está falando de um pássaro onde ocorre a redução da eumelanina, a redução da envoltura. Então é um pássaro que a gente não consegue ter aquela mesma tonalidade de negro no canário Ágata, tá joia? Quando a gente trata então da mutação Elmo, quando ela ocorre no canário Ágata, aí acontece de maneira ainda maior a redução da eumelanina negra
e da envoltura. A felmelanina também, tem vídeos aqui que eu falo sobre felmelanina, não quero me ater muito para você não ficar meio perdido aqui, mas tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre felmelanina também. Então acontece a redução, uma redução ainda maior quando o pássaro é da mutação Elmo. E algo que acontece no canário Elmo, que é bem fácil da gente identificar um elmo de um clássico, é que os olhos do canário Elmo, eles são vermelhos. Esse pássaro verde, por exemplo, como ele é portador da mutação Elmo, esse ano eu vou colocar esse pássaro para acasalar com um outro pássaro que é da mutação Elmo já. Então eu vou ter filhotes, os filhotes que vão nascer, parte dos filhotes que vão nascer já com a mutação Elmo. Então eles vão perder grande parte dessa envoltura, né? Esse pássaro aqui já tem uma quantidade reduzida de envoltura em relação ao pássaro clássico lá que vai para a competição, mas isso vai acontecer ainda mais, vai acontecer a redução dessa eumelanina, dessa envoltura, então, e da felmelanina também. Então esse pássaro, o biquinho dele vai clarear, a perninha, a canelinha dele ali, a unha dele vai clarear também, porque vai ter uma redução dessa envoltura, tá? Eu não vou conseguir fazer com que ele seja tão negro quanto ele é, e nem mais negro quanto o negro, que é o negro lá que vai para o concurso, tá joia? Acontece isso aí também no verdinho. No ágata, então, eu acredito que agora fica mais fácil da gente entender por quê. No canário Elmo, a gente consegue ver um brilho maior, a gente consegue ver um contraste maior, né, entre o amarelo e esse negro. Se a gente for analisar ali, vamos esquecer que tem um passarinho verde ali na gaiola, vamos pensar só nos dois amarelinhos ali. Esse que está em cima no puleiro, as estrias dele são mais finas e entrecortadas do que o outro que está lá comendo a sementinha. Esse que está comendo a sementinha, a estria dele é mais larga. São dois pássaros intensos, mas a estria dele é mais larga. Tá vendo que ele virou lá? A gente consegue ver que a estria dele é mais larga, só que ela é mais negra também. Então o que é interessante eu fazer? Repare que no pássaro que está em cima do puleiro, a estria é mais fininha, mas ela é mais clarinha. O pássaro que já está embaixo, a estria é mais grossa, e agora ele subiu lá para o puleiro, a estria é mais grossa e é mais escura também. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dosar isso aí. Eu preciso reduzir a largura da estria, o tamanho da estria desse pássaro que tem a estria mais grossa ali, para que ele fique um pássaro mais próximo do padrão. E só que quando isso acontecer, ele vai reduzir no negro, né? E, no caso do Elmo, a gente já não tem mais o negro, já seria ali um cinza escuro, tá? Já ali a gente já está falando de um pássaro que teria o cinza escuro. A tonalidade da estria ali já seria do desenho, seria um cinza escuro. No caso do outro ali que tem estria mais fina, se eu afinar mais, ela vai quase que sumir. Então o que eu preciso fazer ali é ter um outro pássaro com a estria fina também, mas que seja mais negro, que seja mais escuro, que seja um tom mais escuro, para eu poder jogar, acasalar com ele, para eu poder não perder no desenho, ok? Eu continuo com as estrias fininhas, mas não perco na tonalidade do desenho. Enquanto o outro tem uma cor legal do desenho, né? É bem escurinho o desenho dele, porém a estria é muito larga. Então, como eu disse, é um trabalho que eu estou fazendo, estou desenvolvendo essa cor aqui ainda, são pouquíssimos os criadores dessa cor no Brasil, então é um trabalho muito grande para poder desenvolver, melhorar essa cor, porque são pouquíssimos exemplares à disposição, então você tem que ir construindo isso na medida que o tempo vai passando, né, no decorrer dos anos, para que você consiga pássaros de fato que serão campeões, tá joia? Coloque aqui nos comentários o que você achou desses canários Ágata Elmo, se você gostou dele, se você achou bonitinho aí o verdinho, o portador de Elmo. Coloque aqui nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho mais. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários pra gente continuar conversando, tá joia? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Já dá o seu like aí, clique em curtir e me segue lá no Instagram também, @Canário Qualitar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!